Olá, pessoal do Culturalize, tudo bem? Sou Gabriel Januário. Hoje eu estou aqui com Fafá Dantas, que é atriz, bacharela em teatro pela Universidade Federal da Paraíba, né, Fafá? Diretora, produtora e empreendedora. Fafá, seja muito bem-vinda a esse programa que é a estreia do nosso YouTube aqui, nossa primeira entrevista do Culturalize. Fafá, seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu sei que agradeço, antes de mais nada, pelo convite, né? E ainda mais sabendo que é o primeiro, então é uma honra poder estar estreando isso. E mais uma vez, eu aqui no embarque, sendo recebido bem mais uma vez, né? Já tive a oportunidade de me apresentar aqui outras vezes, lugar que é um centro de cultura. Então, começar aqui acho que é um marco importante, não é? Você faz parte do elenco do Agente Secreto, né? O filme que estreou lá em Cannes, em 2025 agora, nesse ano, com direção de Kleber Mendonça Filho, o mesmo diretor de um filme já consagrado, que é o Bacurau, né? O Agente Secreto, para você que nos assiste, será o representante do Brasil na disputa do Oscar em 2026, e a pré-estreia aqui em João Pessoa acontece já nesse sábado, lá no Cine Banguê, né, que fica ali no Espaço Cultural. Fafá, para começar essa entrevista, a gente tem que falar da origem de tudo, né? De onde é que foi que surgiu essa sua paixão pela arte em geral, pelo audiovisual, pelo cinema, pelo teatro? Conta pra gente. Então, Jano, eu creio que assim, sempre teve em mim essa veia artística, né? Eu vim, assim, me dedicar mais, vamos dizer, na adolescência, né? Mas quando a gente cresce, né, que amadurece, que vai vendo, assim, olhando para o seu passado, você vai vendo certas coisas. Minha brincadeira sempre foi envolvendo arte, né? Então, minha brincadeira preferida sempre foi aquela de fazer de tudo. Tipo assim, o teatro já estava aí na veia, né? Sempre gostei de fingir ser mil coisas. Eu vejo hoje em dia também aquela história de o que você quer ser quando crescer. Eu lembro que quando eu era criança, todo dia eu queria ser uma coisa diferente. Então, acho que, tipo assim, também já era uma veia de atriz aí, né? Porque o que me faz ter várias profissões diferentes, né? Eu já tive a oportunidade de interpretar vários tipos de coisas diferentes, de pessoas diferentes, e é o que o teatro, o cinema nos traz, a interpretação como si. Então, sempre tive isso. E daí, eu fui mais uma das pessoas que começou em igreja, assim. Engraçado que eu não sou uma pessoa religiosa, assim, mas eu quando eu era adolescente, eu entrei num grupo, que tinha um grupo de dança, eu comecei a fazer as coisas lá pela dança, e a partir de lá a gente fez uma oficina de teatro com uma pessoa da cidade, eu sou do Cuité, né, do interior do Paraíba, e a partir dessa oficina, aí eu fiquei assim, porque eu sempre sabia que eu sempre, depois que eu fui começando a ser, eu queria ser artista, mas eu não, tipo assim, o que exatamente? Dom para desenho eu não tinha, entendeu? Assim, não sou uma pessoa assim boa em cantar, instrumento zero, né? Então, assim, aí eu ficava, mas eu queria muito ser artista, eu tinha muito essa. Aí, quando tive esse primeiro contato, assim, aí tinha a dança, que eu sempre amei dançar, sempre. Mas quando eu conheci o teatro, assim, quando eu tive esse primeiro contato, aí eu fiquei, caramba, é isso, sabe? Assim, é aqui que eu consigo passear por tudo que eu gosto, assim. E daí, a partir daí, aí acho que também foi o divisor desse grupo, de quando eu estava nesse grupo de oração, que era um grupo da igreja, mas como eu disse a você, eu nunca fui muito, assim, religiosa nesse sentido eu sempre gostei de correr atrás da espiritualidade, mas não de religião em si. Então, assim, aí foi um momento também que a gente se dividiu lá, assim, dividiu, quando eu digo, de ver que a gente era arte, não a religião em si. Aí fez um outro grupo lá, que era a Companhia de Artes Áurea Dantas, lá em Cuité. E foi quando eu comecei a fazer teatro, assim, mais espetáculos mesmo e tal. E foi quando eu decidi vir fazer o curso, né, que é o bacharelado de teatro. Você veio para João Pessoa para fazer o curso, mas você começou a carreira lá em Cuité, as primeiras apresentações. Isso. Você tocou num assunto que você disse que desde criança você gostava disso, e hoje você também faz isso, né? Desperta isso nas crianças, tem esse trabalho do ensino lúdico, da arte, do teatro, né? Conta pra gente um pouco de como é ensinar para essas próximas gerações, né, artísticas que vêm pela frente. Então, é uma coisa assim que eu fui professora, antes mesmo de ser professora, já fui professora de ensino médio, né, nessas escolas estaduais integrais, de arte mesmo. Mas a minha grande paixão é dar aula de teatro, né, porque é o que eu domino mais.
E assim, hoje em dia eu tenho alunos, ex-alunos, que estão fazendo curso de teatro, que lá do interior, que dizer isso, ouvi ele dizer assim que ao ver você, eu acreditei que eu posso, sabe? É uma coisa assim que não tem quem pague, assim. Eu lembro também de outra situação já de oficina que eu dei lá em Quinté também, de gente dizendo que conseguiu ver, aí, isso, né, e é engraçado assim como perpassa, né? Do que a gente acha que domina, porque daí ele é músico. Eu lembro muito dessa situação de um menino que é músico, e ele dizia que hoje ele conseguia ver aquilo ali como um meio dele sobreviver, um meio dele ganhar dinheiro, como se ele só tinha alguma coisa para gastar o tempo dele, assim, né, como um hobby, como algo que ele gostava de fazer, mas não como uma profissão. Então ele, assim, você vê essas coisas, vê também que as pessoas podem ter a gente como inspiração, mas inspiração de dizer assim, eu posso dar certo e eu posso dar certo aqui, né? Porque infelizmente também ainda se tem aquela ilusão de que só se faz as coisas se você for para Rio, São Paulo, né? E aqui a gente tem um curso de teatro, a gente tem curso de dança, a gente tem curso de não sei, inúmeros cursos artísticos aqui na universidade, de cinema, de tudo, né? Basta você ver o que você quer. E é claro que a gente sabe que lá as coisas são diferentes, porque é um movimento maior, mas a gente sabe que também precisa de muitos contatos, precisa de muitas indicações. Então, assim, a gente faz o que a gente faz, da melhor forma que a gente faz, onde a gente está. E essa coisa de poder passar adiante. Como eu disse a você, eu comecei a partir de uma oficina, e foi uma oficina, assim, sabe? Um dia de oficina. E a partir daí eu vejo que, eu lembro que na época a gente ficava, eu digo que era sempre esse grupo de amigos, né? Que era Rafael, a Beth, são amigos meus lá até hoje, né? A gente somos muito amigos, e que fazia teatro comigo na época. E a gente ficava buscando na internet. Eu me lembro que eu nem computador tinha em casa na época, então eu ia na Lan House buscar exercício de teatro pra gente experimentar, sabe? Quando a gente descobriu esse mundo do teatro. Então, assim, aí poder hoje levar, enfim, oficinas e fazer com que as pessoas tenham um acesso maior, pra mim é uma grande vitória, já não vi. Que coisa bonita. Você teve um momento, e se teve, eu quero saber qual foi o momento de virada de chave. Você percebeu que queria, de fato, trabalhar na atuação, trabalhar no teatro, no cinema, e queria levar isso para a vida. Qual foi esse momento? Então, é engraçado você perguntar isso. Eu não sei se você já viu. Tem uma entrevista da Fernanda Montenegro, que ela até fala um pouco sobre isso, que eu me identifico muito, por isso que eu vou contextualizar. Que ela fala, isso aqui é para quem quer ser ator, atriz, eu digo, desista. Então vá fazer outra coisa da sua vida, vá fazer outra coisa. Agora, se você não conseguir dormir, se não conseguir viver, se aquilo doer em você, aí sim, aí vai fazer. E foi exatamente o que eu passei, assim, eu vi essa entrevista anos depois dele, né? Mas assim, eu fazia teatro ali em Cuité e tal, o curso era aqui. Na época, ainda existia uma prova prática para se entrar no curso, hoje já não tem mais. Mas assim, eu lembro que quando eu fiquei sabendo disso, assim, eu fiquei muito insegura, porque desde sempre eu quis fazer. Meu curso da minha vida era teatro. Desde sempre, assim, sabe? Só que eu lembro que quando eu morava em Cuité, tinha essa prova prática, as incertezas da vida, onde é que eu vou ficar? Será que vai dar certo? Será que eu vou passar? E essa prova prática? E não sei o quê. Aí eu sei que em Cuité tem uma UFCG, eu fui cursar outras coisas na minha vida. Passei por uns 3 cursos antes de vir para teatro. Inclusive, fui meia bióloga, assim, eu cheguei a fazer metade do curso de biologia. E daí eu entrei exatamente nesse aí que a Fernanda fala, por isso que eu citei, né? Que assim, tipo, eu estava entrando em crises de ansiedade, de estresse, porque aquilo ali não me satisfazia. Aí foi quando eu, tipo assim, não vai com medo mesmo. Tem prova prática, um dos meus medos também era essa prova prática,
porque eu fazia, como eu disse a você, né, teatro lá em Cuité dessa forma, que a gente ia tentando achar alguma coisa assim de referência, mas a gente não tinha. Então eu ficava, gente, a galera aqui, muita gente já era de grupo que já rodava o Brasil, entendeu? Então eu ficava nessa insegurança. Tem segurança. Sim. Aí teve uma hora que eu digo, não, se não for isso, mas pelo menos eu tentei. Eu não consegui, mas pelo menos eu tentei. E eu vou fazer. Aí foi também que eu decidi fazer outros vestibulares para outras coisas, né? Que fosse mais a ver com a área que eu lembro que eu fiz até para comunicação social. Eu digo que se eu não for para teatro, mas pelo menos eu vou para uma coisa que eu consiga interagir de alguma forma com esse meio, assim. Não sei como, eu também não entendia, mas foi na época que eu achei mais fácil, assim, mais próximo, dentro das outras possibilidades que eu tinha, que era teatro aqui e as outras universidades lá em Campinas, né? E daí foi que eu tentei comunicação. Aí consegui entrar em comunicação, que foi o que saiu no primeiro, e teatro foi que saiu por último, aí deu certo. Estamos aqui. E como é que foi? Você falou que hoje não existe mais essa prova para entrar em teatro, mas não. Como é? Porque parece uma coisa muito subjetiva, né? Avaliar a maneira de atuação, mas como é que foi esse Então, esse essa prova era uma prova específica, que ela era dividida em 2 partes. E uma dessas partes era dividida em mais 2 partes. Que era uma prova teórica, onde a gente fazia, se eu não me engano, eram 5 questões abertas sobre coisas que tinham a ver com teatro, tinha livros de indicação, claro, e tudo mais. E daí, para mim, era outra dificuldade também, entendeu? Se eu não tinha acesso a esses livros, né? Porque eu não tinha como estar comprando esses livros todos. Eu lembro que eu comprei um chave, assim, só para dizer, eventualmente, para dizer, vamos na sorte que esse aqui vai dar certo. E a outra parte era uma prova prática, que daí a gente podia trazer uma cena pronta. A gente trazia uma cena pronta de até 3 minutos, que daí essa cena a gente podia trazer uma pessoa, que daí era outra das minhas inseguranças, assim, eu não tinha vontade de ninguém, eu tinha que fazer essa cena sozinha. E a outra parte era uma improvisação, que era um tema sorteado na hora. Então era isso. Você tinha costume com improvisação? Isso é a prática lá? Não, foi assim eu fazia ali com o meu povo, né? Mas assim, desse jeito que foi feito lá, não. E ainda mais com esse nervosismo. Exatamente. Mas deu certo. Deu certo. Coisa boa, então, né? Já tira um alívio, né? Com certeza. Qual foi, até agora, para você, o momento mais marcante que você já viveu na sua carreira? Com certeza esse, Dora, né? Participar com certeza, do Agente Secreto. Como você mesmo disse, Fafá, você vem lá do interior da Paraíba, veio de Cuité, quando você foi para Cannes agora, com o elenco do Agente Secreto, com o lançamento do filme, você estendeu a bandeira de sua cidade na França, né? Acho que isso é um momento muito significativo. Eu queria perguntar como você vê essa importância de ser uma inspiração para esses jovens da sua cidade e também de outras regiões, que às vezes ficam escondidas assim, longe dos holofotes e acabam não sendo descobertos. Então você é com certeza uma inspiração para eles. Como você vê a responsabilidade disso? Nossa, assim, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, entendeu? Em primeiro lugar, assim, porque primeiro que eu sou apaixonada pela minha cidade, né? Sou apaixonada, é onde eu comecei a fazer a minha arte. É onde eu tive inspirações, porque a gente às vezes fica procurando inspirações em grandes nomes, né? Tipo, a Fernanda Montenegro que eu citei, é claro que ela é uma inspiração para mim, mas eu tenho Dona Áurea, que é a pessoa que tem o nome da companhia de teatro que eu tenho lá, que é uma grande inspiração para mim, que nunca teve holofote nenhum, mas que fez teatro, assim, ela morreu com 100 e poucos anos, o nome da companhia, ela ainda estava viva. E assim, era uma pessoa que com seus 90 e poucos anos ainda subia no palco para fazer peça, entendeu? Então, assim, era uma grande inspiração para mim. E daí, assim, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer em retribuição aos talentos que estão lá, né? E que muitas vezes não tiveram essa oportunidade de poder ter seu nome e ir para outros lugares e estar em outros palcos, né, em outras cenas, que não fosse só lá em Cuité, como a própria Dona Áurea, mas que eram talentos incríveis, que ela escrevia, ela atuava, ela dirigia, ela fazia tudo, assim. Ela fazia tudo. E
como eu disse, hoje ver tanta gente se inspirando só por uma aula que eu dei, por exemplo, né? Como já falei, eu teria muito de aluno que está hoje aqui, porque ao me ver dizendo assim, não, eu sou formado em teatro, ver uma inspiração, né? E daí eu sempre faço questão de dizer que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? São tipo, tá dizendo, qual é o grande momento? Diga agora, mas nisso aí são quase 20 anos, né, de trajetória então não é fácil, mas assim, a ideia é que a gente possa fazer com que quem vem depois seja mais fácil um pouco, né, tem caminhos melhores, tem caminhos menos pedras, a ideia é essa, assim, e que Cuité é uma cidade que tem muitos talentos, muitos talentos. Na verdade, a nossa Paraíba é cheia de talentos, né? E poder trazer o olhar para lá era o meu objetivo, assim, né? Para que as pessoas de lá pudessem, para que esses outros talentos pudessem dizer, eu sou de Cuité, a cidade, essa cidade ali, ó. Você não tem noção de quanto isso é importante, realmente. Ter uma inspiração, né? Para o pessoal ver, nossa, se ela saiu daqui, se ela conseguiu, eu também posso, né? Então isso é muito importante, de verdade. E já que a gente falou de O Agente Secreto, a gente pode entrar já no assunto desse filme que é tão aguardado, para chegar no Oscar, pra gente assistir e torcer pro Brasil de novo, né? Pelo segundo ano consecutivo, acho que isso representa um crescimento, não das produções audiovisuais brasileiras, mas do reconhecimento do próprio brasileiro com as suas obras, né? Com seus trabalhos. Eu queria, antes de fazer a primeira pergunta, ressaltar a importância de uma verdadeira comitiva paraibana no elenco, né? A gente tem nomes como o de Joelson Cunha, Celi Farias, Buda Lira, Suzy Lopes e, claro, Fafá Dantas, né? Você. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa quantidade de nomes paraibanos no elenco do Agente Secreto, e isso com certeza é um reconhecimento gigante e muito importante para reafirmar esse poder que a Paraíba tem de ser um seio de artistas de vários segmentos diferentes. Não é diferente no teatro, não é diferente no cinema. E eu queria saber se você acha que isso pode impulsionar o cinema paraibano e furar essa bolha de que ainda existe, né? Que só presta a produção que ela vem dos grandes centros, e que esses artistas que não vêm dos grandes centros, esses artistas, essas produções, às vezes ficam escondidos. Mas você acha que essa ação de ter tantos artistas paraibanos trabalhando juntos numa produção que é nacional, que é internacional, pode trazer esse retorno e furar essa bolha? Com certeza, né? Assim, agora sim, cabe a gente aproveitar também esse momento, né? Porque, assim, é oportunidade, né? E o que a gente faz com aquelas oportunidades. A gente tem 8 paraibanos no elenco, né? Assim, eu acho que é um dos estados que mais tem, se brincar, é o que fora Pernambuco é o que mais tem. Atores paraibanos, atores no filme, assim. E eu lembro que lá em Cannes eu conheci um dos produtores de elenco, é engraçado que, tipo, eu sou muito grata a eles, né, que é o Gabriel e a Carolina Martins, que foram os produtores de elenco, então, de certa forma, foram quem nos descobriram, assim, né, essa pessoa aqui pode ser que dê certo. E daí foi quem abriu essa porta para que a gente tivesse essa oportunidade, né, de pelo menos tentar entrar no filme. E eu lembro que ele falou pra mim lá em Cannes, quando a gente se conheceu pessoalmente, olha, vocês da Paraíba são, tipo assim, quem nos salvam muitas vezes, né? Tipo assim, muitas vezes eles recorrem porque sabem que vão encontrar atores bons da Paraíba. Eu fiquei muito lisonjeada com isso, assim, porque não é um elogio só pra mim, né? É um elogio pra uma classe de artistas que tem aqui que dão o nome do que fazem. Então, caramba, assim, que legal saber disso, né? Que legal a gente poder ter essa referência, assim, de produtores de elenco, tá dizendo, vocês da Paraíba são quem a gente vai nos salvar, porque sabe que vai achar coisa boa. Então, eu fiquei muito lisonjeada com isso. E ter esse tanto de atores paraibanos, assim, no meu núcleo, eu atuava com o Buda e com a Suzy, o que ainda, além de tudo, a gente nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar junto, e numa produção como essa ainda acaba deixando a gente mais à vontade ainda, então foi um grande presente em todos os sentidos, né? E daí, como você traz, né, eu acho que, assim, ter esses nomes, né, ter essas pessoas, ter tantas pessoas paraibanas num filme desse, volta a atenção, sim, para o cinema paraibano, né? E daí, assim, aí mais uma vez eu digo, cabe a gente aproveitar isso, né, da melhor forma possível,
para que a gente possa tirar os benefícios, né, desses olhos voltados para o nosso cinema, porque a gente também produz muita coisa boa aqui. Né, o cinema paraibano está numa ascensão, eu vejo um momento de ascensão assim, do cinema paraibano. Ainda, né, claro, caminhando, ainda caminhando. Assim, mas com a vista, assim, eu acho que a gente deu passos bem mais largos agora, né, assim, ainda caminhando, mas com passos mais largos, com passos mais bem, né, mais bem estruturados, assim, vamos dizer. Então, assim, aproveitar esse momento, acho que é o que a gente deve fazer agora. É porque até no nível nacional do cinema, o Brasil acho que está se voltando agora, né, para a arte. Então, para chegar nos níveis mais regionais, exatamente, ainda tem um processo mais longo pela frente, mas acredito que a gente está caminhando para isso. Com certeza. Né? A passos largos até. Então, é muito importante ter essa valorização. Agora, você falou que o produtor do elenco, né, ele é responsável por fazer essa captação. Como é isso? Eles acompanham, eles vêm aqui? Como é esse processo? Você então, sabe dizer? A gente tem uma plataforma chamada Elenco Digital, que é onde a gente se cadastra e existem várias formas, né? Existem várias formas, eu vou falar essa que foi a que foi chegada por onde se chegou a mim, né? Eu tenho um cadastro nesse elenco digital, acho que a maior parte dos atores tem esse cadastro no elenco digital. E, na verdade, assim, esse elenco digital ele é mais voltado para cinema, para audiovisual, né? É uma coisa que pessoas que estão procurando coisa para teatro estão procurando ali. Mas quem é produtor de elenco usa muito essa plataforma para estar buscando pessoas com perfis que se querem para determinados trabalhos. E daí foi a partir desse elenco digital que eles chegaram em mim, né? Na verdade, eles dois faziam esse trabalho junto, mas quem falou comigo sempre foi a Carol. E daí enfim, foi um presente assim, do universo mesmo, porque eu não tinha nem visto que estava com casting para esse filme, né? Depois que ela entrou em contato comigo, que eu fui procurar umas coisas, foi que eu vi que tinha sido em fevereiro, isso foi em maio, tá ligado? Assim, então, eu digo, caramba, assim, já tava para começar a ser gravado, porque ela entrou em contato comigo, aí ela entrou em contato comigo pelo Instagram, que tinha um longa que ela estava fazendo preparação, a produção de elenco, se eu tinha um material para enviar, porque estavam procurando, talvez tivesse o perfil da personagem, eu tinha material para enviar, né? Que geralmente é aquele self-tape que a gente geralmente tem. E o problema é, eu até estava com um gravado, só que ainda não estava organizado. E eu tinha um outro, que eu não me sentia muita segurança nesse outro trabalho que eu tinha. Só que como precisava logo, eu disse, vou mandar isso, depois eu tenho outro, que eu estou aqui finalizando, eu posso mandar até amanhã. Mandei esse material que eu tinha já pronto. Fui correr para finalizar esse outro para poder mandar. Aí, no mesmo dia, eu recebi uma mensagem dela dizendo: esqueci de lhe falar, mas o longa que a gente está procurando, os atores que a gente está fazendo produzindo esse elenco, é o novo longa do Kleber Mendonça Filho. Aí eu já. E daí ele gostou muito do material que você mandou e queria saber se você pode fazer uma reunião, pode ter uma reunião com ele essa semana, tal dia, tal hora. Aí eu fiquei assim, tipo, porque ele quer lhe apresentar o perfil do personagem para você fazer o teste, para você poder gravar que né, é muito comum a gente mandou um vídeo qualquer que a gente tem e se o pessoal gosta, pede pra gente gravar uma cena que tem a ver com o personagem para ver se dá bem com o personagem também. Aí ele quer fazer uma reunião com você para você conhecer o perfil do personagem, para você poder fazer o teste para esse personagem, a personagem que a gente está procurando. Eu digo, claro que posso, não sei o que, né? Então a gente fez. Eu lembro quando eu entrei na sala, foi uma reunião virtual, né? Lembro quando eu entrei na sala, tava tipo assim, Kleber e uma galera, que eu digo assim, como assim, gente? Pra concorrer à vaga? Não, uma galera da produção. Sim, tipo sim, assim, primeiro, segundo, terceiro assistente, a Emily, né, que é a produtora, Léo Laca, que é o preparador de elenco, enfim.
a galera, assim. Todo mundo lá olhando Só que, assim, o teste. a câmera dele aberta, o resto tudo ali, quietinho, esses cantinhos, né? E daí foi uma conversa, o Kleber é uma pessoa, assim, fenomenal, assim, não tem... Se eu já admirava ele antes, enquanto pessoa que faz filmes incríveis e tudo mais, e que elevou o nome do Nordeste no cinema brasileiro, porque eu já admirava muito ele por causa disso, né? Depois de o conhecer, eu admiro, assim, tipo, nossa, porque ele é uma pessoa incrível, e daí a gente conversou muito, e daí ele apresentou realmente o perfil do personagem, a gente fez uma leitura de uma cena. A partir disso a gente fez uma improvisação em cima dessa cena, eu com o Léo, que é o preparador de elenco, e daí quando terminou eu lembro que daí eles perguntaram algumas coisas de como eu me identificava com essa personagem, né, para ver de onde eu ia tirar o suficiente para construir essa personagem. E eu lembro que daí aí perguntou se eu tinha gostado, se eu tinha me identificado, e já convidou para fazer parte. Que daí eu fiquei assim. E aí na hora pensou, meu Deus. Gente, eu fiquei, sabe, quando você tenta controlar a emoção, até hoje quando eu falo, eu me emociono, porque tipo, foi o primeiro lugar que eu não estava esperando, né? Porque na minha cabeça aquilo tudo eu ainda ia gravar uma cena, eu ainda ia passar por um teste. Mas aí ele já chamou logo. Que já estava o texto acontecendo ali, né? Realmente, a gente fez leitura, a gente fez improvisação. Então já tinha um teste acontecendo ali. Eu que estava no que foi dito, né? Que foi ótimo também, porque me deixou muito mais à vontade. Se eu soubesse que talvez eu estava sendo testada já ali, já estava sendo teste, eu já tenho a pessoa sabe que é o teste, é nervosismo, exatamente. Não pode falhar, né? Pois é, mas foi tudo muito, muito tranquilo, essa conversa, essas leituras. Foi tudo muito tranquilo. Aí é tanto que quando ele falou isso, que bom que você gostou, porque eu queria convidar você para fazer parte do projeto. Aí eu lembro que a minha única reação foi, mas já? Tipo assim, eu entendi, sério, tipo, foi a única coisa que eu consegui. Aí eu, gente, fiquei nervosíssimo, assim, emocionadíssimo, mas e muito grata, né, claro. Eu gostei do depoimento, porque ele já entra de cabecinha na próxima pergunta. Eu ia perguntar, você contou um pouco como foi trabalhar com o Kleber, né? Com o Kleber Mendonça. Sim. Só que você também tá numa produção com outros nomes reconhecidos, tanto no Brasil quanto até no cenário internacional, como o próprio Wagner Moura, a Emila Guedes, né? Como foi trabalhar com esse pessoal? Você se sentiu assim realizada? Nossa. Porque já é outro nível, né? Então, é um nível profissional absurdo, assim, em todos os sentidos. Primeiro que o Kleber, o set do Kleber, assim, é um set que eu lembro que muitas vezes, vai trocar luz, não sei o quê, aquelas mudanças que tem que fazer, porque vai mudar pano de cena. E eu ficava, assim, admirando, porque é tipo pra mim, uma orquestra regida por um maestro, sabe? O Kleber é um maestro ali regendo a orquestra dele, que é o set dele. De uma forma tão bonita, sabe? E calma, que infelizmente tem gente que acha que pra você ser um bom diretor você tem que sair gritando com Deus e o mundo, né? Você tem que sair... que você quer, tal, não sei o que. Não tem isso, sabe? É um set tranquilo. Que não é tranquilo, que a gente sabe que, claro que existe, né? É um trabalho. É um trabalho como outro qualquer, mas assim, o jeito de se conduzir é de uma tranquilidade tão grande que, inclusive, as coisas que não estão dando certo ali, todo mundo se esforça para que dê certo, porque tá tudo tão de boa, assim. E os artistas, né, como você falou, tem pessoas que eu admiro de uma vida, assim, né, como o Wagner, a Hermila, pelo amor de Deus, é uma artista incrível. Temos a Maria Fernanda Cândido, né? Enfim, tem uma galera. Muita gente. Fora os artistas paraibanos que eu já admiro, assim, na vida, né? Que são pessoas, como eu disse, todos que estão lá, acho que nenhum, eu nunca tinha trabalhado antes, né? Mas no meu núcleo eu tive a oportunidade de trabalhar com o Buda e com a Suzy, mas todos os outros que estão são pessoas que eu admiro o trabalho, admiro a trajetória como um todo. Mas, assim, trabalhando diretamente desses artistas, assim, né, já de um nível nacional ou internacional, foi o Wagner, né, que eu tava no núcleo ali, que ele passa, na verdade, passa por todos os núcleos, praticamente, do filme, né, mas
mas que ele tem uma história que acontece ali dentro. E foi assim, eu admiro, eu sou fãzaça do Wagner, assim, né? Aí eu fiquei naquela de fingir costume, literalmente. Porque assim, eu digo, velho, eu não posso deixar o meu lado fã, né? Atrapalhar o meu lado artista, porque a gente sabe que, né, são lugares diferentes. Eu precisava me concentrar no que eu tinha que fazer ali. Eu não, né? Então eu digo, não, aqui é de costume, mas assim, é claro que com muita admiração, com muita. Foi uma escola também, assim. Ele é uma pessoa concentradíssima, sabe assim, impecável. Uma escola, um exemplo a ser seguido. Mais do que. Aí volto, como eu falei do Kleber, né? Assim, eu já admirava antes, é outra pessoa também que eu. Se eu já era fã antes, acho que. E pela pessoa que ele é, né? Que não é uma pessoa extremamente carismática. Enfim, incrível. Muito gente boa. Presente. Eu acho que todo mundo quer saber agora quem é a personagem de Fafá em Um Agente Secreto. Conta pra gente um pouquinho dessa personagem. Então, a minha personagem ela é a das Dores, né? Eu não posso contar muito, porque eu não vou dar muitos spoilers da vida, né? Mas, assim, ela tá ali nesse contexto é um departamento público, né? Uma repartição pública. E ela é ali a pessoa que trabalha, que tá sempre ali vendo as coisinhas dentro dessa repartição, que tá ali passando. Enfim, tem situações que acontecem ali, eu não posso falar muito para não dar spoiler do filme, mas ela é uma personagem que, sabe, uma personagem que se eu for traduzir ela em uma palavra, é humana, sabe? É uma pessoa humana no sentido mais literal assim da palavra, para mim, né? Dentro da minha construção do que eu buscava para ela lá dentro, assim, e do que me foi passado também pela direção, né? Não com essas palavras propriamente ditas, mas do perfil dela, da luta de vida dela, das coisas dela. Então, assim, é uma pessoa, gente como a gente, vamos dizer assim, né? Que tá ali na sua batalha diária, enfim, lutando para sobreviver nesse mundo caótico que a gente vive e no contexto ali que era representado, né? Que é representado na época desse contexto de ditadura militar. Aquele contexto louco, né, que a gente não viveu, mas que a gente tem pessoas que viveram próximas e que a gente tem a história aí para contar para a gente como foi, né, e daí traz também assim, a importância da gente conhecer a história que a gente. E daí a das Dores ela tem meu coração, sinceramente, assim. Ela para mim ela representa muitas pessoas da minha vida, assim, muitas pessoas que eu tenho ou tive na minha vida, né, que são essas pessoas humildes, simples, sabe? E que estão ali vivendo, sobrevivendo. É isso. Em algum momento existiu uma linha tênue entre a Fafá e a das Dores, porque é um personagem que ele está presente no dia a dia, talvez no contexto da ditadura. Você em algum momento se viu fazendo o mesmo que o personagem faria no filme? Existiu alguma identificação de você, pessoal, uma personagem? Não, tem em sentimento, assim, né? Eu acho que no contexto geral não tanto, mas no sentimento, porque, mais uma vez, eu não posso falar agora porque não dá spoiler, mas a cena que. Uma das cenas, que é a cena que a foto tá rodando aí, que é na janelinha assim, é uma cena que ela retrata uma situação que foi muito revoltante a nível nacional aqui no Brasil. Assim. Ele representa uma situação que é do menino Miguel. E daí, assim, aí a sala lá com certeza é cheia da minha revolta pessoal disso, assim, sabe? Porque quem não se revoltou com aquela situação, né? Então, isso aí eu acho que é onde a gente, tipo assim, aqui a gente compactua da mesma dor, aqui a gente tá na mesma revolta. E qual o impacto você espera que o Agente Secreto cause nas pessoas, em quem for assistir, no público, na crítica, para todo mundo? Nossa, eu acho que assim, antes de mais nada, essa coisa assim do quanto a memória é importante, sabe? A memória, porque a gente tem uma tendência a esquecer muito rápido das coisas.
ou deixar as coisas se apagarem mesmo, né? Assim, às vezes a gente preserva tantas coisas avulsas, assim, e não preserva o que é importante na memória da gente, assim. O filme, eu vejo ele como um recorte de memórias, assim, né? E dessa importância do quanto a memória é importante, inclusive em coisas que possa ser, que poderia se desenvolver, assim, dizendo isso porque teve gente que já assistiu, que, né, eu fui pra coisa, foi a única vez que eu vi com um amigo próximo, assim, foi no Rio, né, que o Festival do Rio, tem um amigo que assistiu, aí ele disse, eu tenho a impressão que vai ter um 2 aí eu até disse assim, olha, sinceramente, eu acho que não faz parte do perfil do Kleber, mas enfim, Kleber é Kleber, ele pode fazer o que ele quiser, né, que a gente vai aplaudir esse amor. Mas, não sei. Mas, assim, por causa de que. Aí é justamente isso, né? Que. É porque eu acho que tinha coisas. Mas eu acho que é justamente isso, assim. O Kleber sendo esse gênio que ele é, né? Enquanto roteirista, enquanto diretor. Acho que é justamente essas lacunas de que coisas que são apagadas da memória deixam, sabe? E que deixam esse gostinho de tipo assim, caramba, isso aqui é assim. Mas que é justamente desses apagões que são dados da memória da história da gente enquanto Brasil, da gente, né, enquanto sociedade, da gente enquanto pessoas aí nesse mundo que estão lidando com mil casos, inclusive com coisas maiores do que a gente até imagina. Então é essa coisa aí da valorização da memória. Tem algum assunto abordado na trama que, se você pudesse escolher para trazer para debate no Brasil real, no mundo real que a gente vive, você debateria sobre isso, a importância desse assunto para a sociedade atual? Nossa, eu acho que justamente esse que eu acabei de falar. Né? Assim, na verdade, eu acho o filme todo magnífico, mas é esse assunto como um todo, assim, né? A distopia das coisas, assim, o quanto às vezes a gente dá valor a notícias supérfluas e o que é importante está sendo escondido ali da gente. E às vezes nem tão escondido, assim, só está sendo mascarado, né, para que a gente tipo, não dê tanta atenção ou finja que aquilo ali não existe, porque está sendo levado outras coisas supérfluas para a gente enquanto coisas importantes, e a gente acha de modo de rir com aquilo ou de dar valor àquilo e deixa o que realmente deveria ser valorizado de fora, sabe? Então, para você, o resgate da memória, a história do Brasil, do contexto também do filme, né? Que é um contexto ruim à época, uma época complicada, que ainda tem seus reflexos na sociedade de hoje em dia, né? Esse resgate da memória para você é o ponto marcante do filme. Sim. Agora, Fafá, o mundo está preparado para o Agente Secreto? Espero que sim. Porque o Agente Secreto está preparado para o mundo. É verdade. Gostei muito da resposta, viu? Gostei da resposta demais. Nossa, muito bom esse papo sobre o Agente Secreto. Agora, antes da gente ir para o ping-pong, para respostas rápidas, eu queria perguntar sobre um outro assunto, um outro lado de Fafá. Você tem esse quê artístico de cultura, da arte, da expressão também. E aí, de repente, você decidiu empreender, criou esse espaço, né? O Embarque é um espaço, claro, de fomento à arte e aos artistas locais, né, da terra. É um espaço que você mistura culinária, teatro, música, poesia, diversos eventos de todos os segmentos acontecem aqui. Inclusive eu mesmo, como eu disse, tive a oportunidade já de me apresentar aqui e acho que foi um momento muito marcante para mim. Em que ponto você decidiu empreender? Qual era o objetivo? Quando é que foi que acendeu a luz assim e veio a ideia? Então, na verdade, eu acho que eu sempre tive uma veinha aí. Na verdade, assim, né? As artistas, a gente acaba tendo que ser autônomos de certa forma, né? E buscando maneiras aí de estar sobrevivendo, porque nem sempre a arte paga nossas contas, isso aí a gente sabe, né? Só que daí eu também não consigo. É a mesma coisa de antes, né? Eu tentei ir para várias outras formas, assim, de lidar com isso. E daí se não for pela minha arte atuando, que seja pelo menos de uma forma que eu envolva a arte na minha vida, de alguma forma. Assim. Só que o embarque em si, ele não começa por isso, assim, né? Foi por causa de pandemia. Na verdade, tem todo um contexto. Eu vim morar em Mangabeira há 10 anos atrás. Exatamente 10 anos. Eu vim morar em Mangabeira.
E quando eu cheguei aqui em Mangabeira, eu me apaixonei pelo bairro, pela facilidade. Foi o que todo mundo diz, né? Sim. Mangabeira tem de tudo. É uma cidade dentro de João Pessoa, né? Que eu já ouvia falar, mas quando você tá aqui, você fica, menina, é isso mesmo, é isso tudo. Mas a outra coisa que eu achei muito, muito impactante, assim, foi que muitos dos artistas que, quando eu morava em outros lugares, eu saía para ver, e morando aqui, eu saía para ver também, e no Castelo Branco, lá no centro, na praia, em lugares tocando, ou em espetáculos, seja lá o que for, são pessoas que moram aqui. E que aqui não tinha nada acontecendo, sabe? Não tinha nada. Você não conseguia ir para um bar que tivesse mafiota tocando, entendeu? Faltava um Sabe, lugar que tivesse de expressão, Cida né? Ramos, que tivesse Escurinho, que são pessoas que moram aqui, sabe? A única coisa que existia aqui, que existe ainda bem, é o Festival do Teatro de Mangabeira, que é o pessoal da Solar que faz, né, de movimento cultural que trouxesse esses artistas. Mas fora isso, nada. E daí eu lembro que quando eu comecei a morar aqui, foi a primeira coisa que me despertou, foi essa vontade da gente começar alguma coisa. Que daí eu não sabia exatamente como fazer, o que fazer. Vamos fazer algum festival numa praça, não sei o quê. Só que daí loucuras da vida, estudante ainda, eu estava justamente na época do TCC. A gente não... Eu não consegui, naquela época, fechar isso de uma forma. Aí depois comecei a dar aula em escolas, vida foi levando para mil caminhos, né? E daí quando foi na pandemia, aí você sabe, né? A gente ficou naquela situação louca. Aí quem era artista, autônomo, não sei o quê, ficou numa situação de sem saber o que é que fazer, tem que se reinventar nessa vida, né? E a gente, eu e Pedro, que é meu grande parceiro até hoje, assim, em várias coisas, mas nessa época a gente foi sócio mesmo, assim, teve essa sociedade de abrir o Acaraceira Delivery, que era onde a gente vendia o Acaraceira, eu não sei se você comeu quando você veio, que a gente vendia como delivery, que era pra gente sobreviver, literalmente, assim, né, pra poder entrar uma grana pra gente sobreviver. E fazer sucesso. Ainda faz sucesso. E daí a gente vendeu a Caraceira. E quando foi abrindo, as coisas voltando, né? As coisas voltando a abrir, o movimento passou, porque todo mundo, claro, preso dentro de casa, não sei quanto tempo, quando as coisas começaram a abrir, comecei a ir dentro de casa, né? Aí foi quando, caramba, eu acho que agora é a hora de... Né? A gente começou a pensar esses passos juntos. O Pedro, ele é do cinema, ele é de contra-regra de cinema, dessa área de técnica, né? Do audiovisual. E daí, graças aos bons deuses, começou a aparecer mais serviço. Aí ele saiu, foi na época que a gente rompeu essa parceria, porque daí ele voltou a trabalhar mais na área dele, né? O tempo ficou mais limitado. E daí a gente foi quando... E foi o momento também que eu saí da escola. Aí, então, eu digo, agora ou nunca. Aí foi quando o embarque surgiu, né? A gente deixou de ser um delivery, passou a ter esse espaço físico, que começou lá na outra rua, e estamos aqui agora. Aos trancos e barrancos, mas sobrevivendo. Aí, assim, né? Ano passado a gente teve essa como é que se diz, esse privilégio de ser contemplado na Expo Favela como top 10, né? Que daí teve esse aporte aí que deu pra gente dar uma investida e dar uma melhorada. Porque, claro, a gente, enquanto artista, é uma grande dor, né? Assim, a gente quer oferecer o melhor, mas nem sempre que a gente tem o melhor, por causa das condições do que a gente tem. Então, eu ficava nessa. Ano passado a gente conseguiu a luta, é claro, sempre melhorar. E é isso também. A outra coisa também, do outro propósito do embarque é isso, assim, né? Que eu vejo, quando eu cheguei aqui em Cuité, muitas vezes eu me sentia sem saber como entrar em cantos que se eu não tinha nome para poder, se eu não tinha quem indicasse, né? Então, outra das grandes coisas também é a gente ter esse espaço que abre portas para pessoas que estão surgindo, para que elas possam... porque às vezes é só isso que a gente precisa, de uma porta aberta, né, para que outras pessoas sejam vistas. Ou para que as pessoas vejam, desculpa. E o embarque, ele é um lugar que tem arte em todo canto, ele respira acolhimento também.
esses eventos que o Embarque organiza com artistas locais. Hoje mesmo você estava me contando que tem aqui o Formiga, né? Formiga hoje tem. Então, assim, isso é muito importante. Até para o bairro de Mangabeira, que é tão grande, é quase uma cidade, tem muita coisa, muito artista. E começamos um movimento de cinema também, viu? Que foi justamente graças ao aporte da Expo Favela, a gente conseguiu o material, que era uma coisa de muito tempo que a gente queria, mas a gente não tinha essa estrutura, né? Fazer um cineclube aqui, que é o clube tá aqui. E aí tem o Cineclube Embarque agora, que legal. Que legal. Aí acontece com qual frequência o evento? Por enquanto, uma vez por mês. Uma vez por mês. A ideia é que talvez depois a gente volte quinzenalmente, mas por enquanto, uma vez por mês. Né? A gente já teve nesse mês, já planejando no mês que vem, e acontecer essa vivência. Né? O primeiro foi muito legal, foram filmes paraibanos, que teve a presença de 3 diretores, né? Que é o Luizinho, o Lúcio e o Benevides, né? O Benevides, que conversaram, foi um papo assim, que eu lembro que até no dia, Pedro, como eu disse, é meu parceiro aqui, né? Até hoje, assim, a sociedade da forma que era, mas ele ainda hoje as parcerias a gente faz de diversas formas, e ele é um grande parceiro nesse cineclube, né? Aí, inclusive, foi quem produziu, foi atrás dos filmes e tal. Aí ele dizendo, rapaz, mas esse papo já tá mais de 1 hora. Eu digo, mas tipo assim, o povo tava tão legal que ninguém tava nem aí, sabe? Não foi bem legal. Inclusive, tá convidado. Obrigado, com certeza. Isso é uma honra novamente. Isso é incrível essa história pra contar. Pra fechar, eu queria propor uma brincadeira simples, uma brincadeira rápida, um bate-bola, um ping-pong, perguntas e respostas, assim, de uma forma bem tranquila. Podemos começar? Com certeza. Vamos lá. Separei algumas perguntinhas aqui para você responder. Você prefere dirigir, produzir ou atuar? Atuar, sempre atuar. O personagem que mais gostou de interpretar, assim, na vida? Eu mais gostei. Nossa, eu vou falar das Dores porque é o mais recente. Tem muitos personagens na cara, mas das Dores está no meu coração. E também pelo que ela significa, né? Na carreira. Com certeza. Claro. Mas é uma inspiração na carreira. Pode ser algum artista ou pode ser alguém da sua vida mesmo. Maior inspiração? Da sua carreira. Da sua carreira. Nossa. Ai, complicado. Mas a minha maior inspiração é a minha mãe, sinceramente, assim. Eu tenho muitos artistas que me inspiram enquanto artistas, mas de correr atrás do que eu queria é a minha mãe. E assim, se eu não tivesse esse impulso, podia ter artistas do mundo todo que me inspirassem. Eu não ia ter. Se eu não corresse atrás, se eu não tivesse essa inspiração maior, que era ela atrás de lá. Com certeza. Sabe? Esse incentivo, né? Esse incentivo, E acreditar, e torcer, e estar lá vendo. E existe também um estigma, né, de que a arte, ela é um passatempo, tem muitos pais que colocam empecilhos nisso, então tem alguém que incentiva, é muito importante nesse contexto. Eu posso ter todas as dificuldades do mundo, mas essa eu nunca tive na minha vida. Nunca teve, sempre teve o apoio, né? Coisa bonita. Cinema ou teatro? Ai, que difícil! Caramba, poxa! Nossa! Caramba, como é que eu decido um negócio desse? Gente, eu sou muito apaixonada pelos dois. Eu não tenho... atuar, sabe, assim. Não tem como decidir. Não, posso fazer um teatro no cinema, sei lá. Isso é difícil pra você, ainda mais que trabalha nos dois. Muito. Eu tenho muita paixão pelos dois. Assim. Não é uma coisa que fazer cinema porque faço teatro, porque não tenho cinema, não. Os dois é porque é muita paixão. Me conta um objeto de cena ou de alguma produção que te marcou, que você lembra até hoje. Que me marcou? Ai, gente. Nossa, no geral, assim, na verdade é de uma performance minha mesma, que ela foi inspirada a partir de um vestido. É uma performance que ela traz uma situação de abuso sexual, e daí, assim, eu até hoje acho marcante, assim, porque é um vestido que ele voa, não sei o que, aquela história de que roupas tal, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que é a roupa. Inclusive, até hoje eu faço essa performance, assim, mas não tenho mais esse vestido, mas ele ainda continua sendo marcante, assim, porque foi uma inspiração muito doida, assim, muito dura também. E como é que uma roupa
faz você se inspirar num negócio com abuso, sabe? Sim. Mas foi o que mais marcou. Assim. Pra você, o melhor de ser atriz é o quê? Completa essa sentença pra gente. Nossa, é poder mergulhar no meu interior, assim, sabe? Buscar coisas que eu não vivi, buscar referências de uma vida que não é minha dentro do que é meu, assim. Primeira coisa que passou na cabeça quando se viu em Cannes. Sonho, tipo assim, que tá... Nossa, você... Sonho, até hoje eu não acredito, né? Eu fui, voltei, tô aqui contando história, mas parece coisa que não aconteceu. Mas aconteceu. Aconteceu, eu tenho provas. O maior desafio de trabalhar, de fazer o agente secreto. Nossa, lidar com pessoas como o Wagner, tá ligado? Com essa coisa de com fins e costume, assim, não pirar diante de tantos artistas, tantas pessoas que são referências, assim, pra mim, na minha vida, né? Enquanto artista, enquanto atriz, né? Enquanto nordestina. Sim. Que a gente também tem essa graça, a gente tem muito nordestino, tem muito paraibano, mas tem muito nordestino, né, gente? Então, foi o melhor. Essa coisa de separar o trabalho do fã, do ídolo, né? Do ídolo, e tipo assim, foi o mais... com certeza. Um motivo pro público assistir o Agente Secreto. Nosso Brasil, assim, sabe? O Brasil. Eu acho que é o puro suco do Brasil, esse filme, sabe? E pra gente nordestino em especial. Agora, pra fechar o quiz, seu personagem favorito? No Agente Secreto? Agente Secreto. A Sebastiana! Que é a personagem da Dona Tânia, minha Nossa Senhora, eu tenho amor por ela. Inclusive, conheci ela na primeira vez que eu fui pra lá, através do filme, e foi uma paixão de cara, assim, ela é uma pessoa, meu Deus, tem como um mundo não se apaixonar por aquela mulher, não. A história dela é impressionante. É maravilhoso. Não tem como. É muito bom, assim, ter esse bate-papo, foi incrível. A gente chegou aqui ao fim do ping-pong, ao fim dessa conversa que foi maravilhosa. A gente, eu, o Culturalize, com o Fafá Dantas, né? A das dores em um agente secreto. Fafá, muito obrigado pela presença. Um prazer poder estrear o nosso canal no YouTube com uma entrevista com você, que tem uma significância tão grande. Eu, Gabriel Januário, o Culturalize deseja todo o sucesso do mundo para você na sua carreira, para a estreia, que a sala esteja lotada. E eu tenho certeza que a expectativa vai ser suprida, a expectativa do público vai ser suprida. É uma coisa muito esperada que tá vindo para acontecer e que ninguém pode perder, né, Fafá? Com certeza. Olha, eu mais uma vez que agradeço, né? Foi uma honra para mim. E enfim, ainda mais aqui nesse cantinho, né? A história, você já viu pra como você falou. E por aí saia, eu desejo também muito sucesso, né? Que seja um caminho aí lindo, trilhado, com muitos caminhos abertos. Muito obrigado. Sucesso nesse caminho, né? Muita luz, muito brilho. E é isso, né? Que o povo goste desse filme, que o povo aprecie, que tire o melhor, né? Que a gente possa conversar muito e refletir muito sobre o nosso Brasil através desse filme. Vai estar presente no Cine Banguê no sábado na estreia? Então, provavelmente. Estamos aí vendo como é que... Porque estão articulando... Vai ter em vários lugares e parece que vai ter uma outra. Porque tem a vitrine, mas estaremos por lá. Não sei em que condições, como é que vai ser. Exatamente. Como é que vai ser conduzido. Sim. Mas estaremos. E você que é de uma pessoa, pode perder isso, né? A estreia de O Agente Secreto, neste sábado, dia 25, no Cine Banguê, lá no Espaço Cultural, né? Incrível, é uma pré-estreia, né? Mas vai ser exibido aqui em João Pessoa, na Paraíba, um filme maravilhoso, você de todo o Brasil também, assista, exatamente, né, quando lançar na sua cidade. E a partir do dia 6 sai em todo canto. Não tem nem desculpa pra não assistir. Pois porque tá todo mundo, não consegui, não sei o que, mas tá bem pertinho. Dia 6 já tá bem. Ainda mais depois de uma entrevista como essa, você não sentir vontade, não tem como, tem que assistir. Pessoal, um forte abraço, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, de curtir, de se inscrever no nosso canal, para que a gente possa oferecer mais entrevistas como essa. Fafá, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer estrear com você e desejo realmente muito sucesso
no filme, na carreira, em tudo da sua vida. Pra nós. Obrigada. Obrigado, papai.